1968, em um programa de TV, cientistas falam sobre pandemia. Dr. Newman fala sobre uma contaminação fungal, que existe um fungo que infecta formigas, as controlam e as devoram por dentro, impedindo-as de se decompor. Ele hipotetiza que se os fungos evoluíssem e suportarem mais calor, poderiam nos infectar, nos controlar e espalhar a infecção a todo ser humano, já que não há tratamento ou cura. Terminando o programa em tensão. 2003, uma garota, Sarah, acorda e bate no quarto de seu pai, Joel, para acordá-lo. Ela prepara o café da manhã e pergunta ao seu pai da mistura para a panqueca, já que ia fazê-las para o aniversário dele. Ele responde que não gosta de panquecas. Ela retruca dizendo que era para ela. Enquanto tomam café juntos, o tio da garota, Tommy, chega. Joel fala sobre trabalho e decide fazer hora extra. Sua filha não acredita no que ele falou. Ele promete trazer bolo. Notícias sobre Jakarta, capital da Indonésia, são ouvidas pelo rádio. Joel olha para o pulso, dá um tapinha, depois pega seu celular e vê as horas. Ele se levanta, dizendo que irá levá-la. Sarah olha se seu pai não está por perto. Entra no quarto dele, pega um relógio da gaveta e um pouco de dinheiro. Olha para uma faca. Seu pai a chama. Ela guarda a faca e leva o relógio e o dinheiro. Ao sair de casa, o vizinho, Sr. Adler, os cumprimenta e diz que sua esposa perguntou dela. A garota promete ir na casa dele depois da aula. Ele oferece pães, mas Joel fala que eles precisam ir. Durante a aula, Sarah nota que seu colega ficava mexendo a mão sem parar, como um tique. Depois das aulas, ela passa em uma relojoaria para reparar o relógio. Veículos da polícia, bombeiros e SWAT passam às pressas. A esposa do relojoeiro aparece dizendo que irão fechar. Pede desculpas à garota. O relojoeiro entrega o relógio reparado. A mulher fala para ela ir para casa e a tira da loja. Ela chega na sua vizinha e assam cookies de passas. A garota anda pela sala enquanto a idosa está parada feito uma estátua. Ela olha uns DVDs e a idosa começa a se contorcer. Ela vai até a senhora Adler e pede um DVD emprestado e fala que seu pai já está chegando. Antes de sair, ela nota o cachorro olhando para a idosa. Aviões do exército passam voando. Notícias sobre violências causadas por uma nova droga são ouvidas na TV. Joel chega. Ela diz que são 10 da noite e pergunta do bolo. Ele fala que irá comprar no dia seguinte. Ela pede para ele jurar ou não ganha presente. Ele jura pela vida dele. Ela entrega o relógio. Ele o coloca perto da orelha e diz que não está funcionando. Eles seguem juntos e ele agradece. Ela mostra o DVD, o deixando animado. Eles assistem juntos. Sarah dorme. O celular de Joel toca. Era Tommy. Ele havia sido preso. Joel coloca sua filha na cama e vai ajudar seu irmão. Sarah acorda com luzes piscando do lado de fora e sons de helicóptero. Ela procura seu pai pela casa. Ao ligar a TV, um aviso de alerta nacional estava sendo transmitido. O cachorro da vizinha bate na porta, com medo. Ela tenta levá-la de volta, mas ela foge. Sarah entra na casa, quase escorrega em algo avermelhado. O Sr. Adler estava caído, sangrando. Ele pede por socorro. Sarah se aproxima dele e vê a idosa mordendo a esposa dele. Algo como fios saíam de sua boca e se ligavam ao corpo da senhora Adler. Ela se levanta e corre atrás de Sarah. Ao sair da casa, Joel chega a mandando entrar no carro. A idosa corre em direção a ele. Ele a acerta com uma chave inglesa. Tommy fala que eles precisam ir. Uma vizinha sai de sua casa. Joel a manda voltar para dentro. Os Adlers estavam correndo em direção a eles e Tommy passa por cima deles. Sarah olha para trás e os vê atacando outro vizinho. Tommy fala que dizem que é um vírus, um parasita. Ela pergunta se eles estão doentes. Joel diz que não. Ela pergunta como ele sabe. Tommy responde que está concentrado na cidade, que fecharam as rodovias. Sarah fala que os Adler levavam a avó à cidade para fazer exames. Uma família pede ajuda na rodovia. Joel manda não parar. Eles passam pela família e Joel fala que alguém irá parar. Antes de chegar ao congestionamento, Joel manda eles irem pelo mato. Eles encontram um exército. Então começa a discutir o que fazer. Aviões em chamas passam por eles. Eles chegam a uma área cheia de gente em pânico. Ao ver uma multidão se aproximando, eles dão ré. Um avião caía em direção a eles. Ele cai explodindo e uma peça dele voa, bate na parede e acerta o carro. Eles acordam e Joel tira Sarah do carro. Um carro da polícia colide com o carro deles, separando-os do Tommy. Ele os manda irem em direção ao rio, que achará um jeito. Joel pega Sarah no colo e começa a se mover. Ele encontra vários infectados mordendo corpos. Um deles nota eles. Eles passam por uma lanchonete com o infectado e o seguindo. O infectado leva um tiro. Alguém manda eles não se mexerem. Um soldado. Ele reporta a situação e recebe suas ordens. Ele fica em posição para atirar. Ele atira. Joel se joga, soltando Sarah. O soldado mira no Joel e pede desculpas. Ele leva um tiro.
Tommy aparece. Joel corre até sua filha, que segurava sua barriga. Ele a levanta e ela sente muita dor. Joel grita pedindo ajuda ao seu irmão. E quando volta a olhar para sua filha, ela não se mexia. Ele a abraça com força. 20 anos depois, uma criança andava sozinha pelo mato e vê uma cidade ao longe, Boston. Ela chega perto e soldados a notam. Eles a levam para dentro. Ela segurava o brasão da Fedra com seus pulsos amarrados. Ela olha para pôsteres pendurados na parede. Uma mulher fala com a criança, enquanto outro se aproxima com um aparelho. Ele mostra a tela vermelha. A mulher continua conversando com a criança. O outro soldado lhe dá uma injeção. Ela segura sua mão e diz que está seguro. Pessoas jogam corpos em uma fogueira. Uma mulher abre a parte de trás de uma caminhonete. Ela para ao ver o corpo. Encosta no Joel e diz que não consegue. Joel vê o corpo da criança na caminhonete. Ele a pega e a joga na fogueira. Joel para em uma praça onde pessoas estão sendo condenadas por violar as regras. Ele nota um soldado, que o chama com um sinal. Em um canto isolado, o soldado dá vários créditos para Joel, que fala que está faltando. O soldado completa com cigarros. Joel entrega uma aspirina. Ele experimenta e pede o resto. Joel entrega e pede o saco de volta. Então pergunta de um veículo. O soldado fala que os caminhões não prestam. Ele responde que sabe que é por causa da bateria e que consegue com outro. O soldado aceita a proposta e fala para ele não ir para as ruas nas próximas noites, pois os vagalumes estão causando problemas. Como os soldados estão cansados, é fácil cometer um erro no escuro e vai embora. Joel passa por uma mensagem na parede. Quando se está perdido na escuridão, procure pela luz. Um homem está sentado contra a luz e pede desculpa para Tess. Ela estava com o rosto machucado e pergunta se podem deixar de lado. Robert estava nervoso e pedia para ela esquecer. Ela responde que está feito, que são apenas baterias de caminhão, que ela pagou por elas. Ele as vendeu para outra pessoa e gastou seu dinheiro. Ele fala que seus homens a atacaram. Ela manda eles os disciplinar, pois são os homens dele. Ele pergunta do homem dela, preocupado. Ela fala que ele a obedece e garante que ele não o machucará. Então só quer ir para casa beber até a dor passar e pergunta se estão de boa. Ele vai responder, mas a parede explode. Tess se levanta, o lugar estava destruído. Ao sair para a rua, ela nota o SUV pegando fogo e uma trilha de sangue. Então a segue. Ela encontra vários soldados. Um deles é baleado e eles começam a trocar tiros. Tess se encolhe para se proteger. Ela vê 2 soldados se aproximando pelo outro lado. Então decide ir até eles com as mãos levantadas, dizendo que estão atirando. Eles a derrubam e a imobilizam enquanto ela grita que não é uma vagalume. Uma pessoa estava acorrentada, uma garota. Uma mulher entra na sala e pede para ela contar até 10 lentamente. A garota conta e ao chegar em 10, manda ela se ferrar. A mulher pergunta o nome dela. Ela responde Verônica. A mulher vai embora, deixando a garota gritando que não deveria estar ali. Ela se senta e encara a parede com a frase: quando se está perdido na escuridão. Joel corta uma fila. Entra em uma sala, entrega os cigarros para um homem, que diz que se Tommy tivesse respondido, eles saberiam que ele entregou a mensagem dele e desde então não ouviram ou ouviram mais. Joel diz que fazem 3 semanas, que ele responde no máximo no dia seguinte. O homem tenta tranquilizá-lo, dizendo que tem certeza que Tommy está bem. Joel coloca um mapa na mesa e pede a localização da torre. O homem diz que há muitos perigos além dos infectados. Joel pergunta se ele tem certeza que seu irmão está bem. O homem marca no mapa a localização da torre. Joel pega o mapa e vai embora. Joel chega na casa dele, arrasta um armário e do piso solto ele pega um mapa maior. Então os compara enquanto toma remédio com bebida. Ele se deita para dormir. Mais tarde, uma mulher aparece e o empurra para o lado. Então se deita ao lado dele. Joel acorda. Tess lhe entrega uma caneca. Ele nota o rosto dela. Ela diz que foi atacada por uns adolescentes, que ficou preso na Fedra o dia inteiro, que Robert vendeu as baterias deles para outro, deixando-o revoltado. Ele fala que precisa das baterias. Sem elas, os caminhões não servem para nada e que se não chegar ao seu irmão logo, ele pode morrer. Ela fala que irão pegar o dinheiro e a bateria, que Robert morre de medo dele. E se ele for até ele do nada, ele sumirá. Então pede para Joel respirar fundo. Joel pergunta para quem ele vendeu e onde ele está. Ela responde que não sabe ainda, mas descobrirão calmamente. Joel tira uma arma do piso solto. Uma mulher entra em uma sala onde estavam tendo uma reunião. Uma das pessoas
pessoas perguntam o motivo das ações deles e por que tem uma garota presa em uma sala. Ela responde para seguirem as ordens e manda 2 deles saírem. Aqui deu a ordem. Marlene mostra onde atacaram a Fedra e onde eles estão agora, que ela precisa do máximo de distração possível, pois todos os vagalumes irão se reunir e sairão da zona de quarentena para sempre, que irão levar a garota presa naquela sala para o oeste e entregam o papel para Kim. Após ler o que estava no papel, Kim pergunta se é real. Marlene responde que acredita ser e pede para manter silêncio. Ela sai da sala, deixando Kim processando a informação. Joel olha para Tess de longe, conversando com alguém. Um homem o aborda e fala que se ele estiver perdido, Joel corta, ameaçando quebrar a mandíbula dele se ele terminar a frase. O homem vai embora. Tess se junta a ele. Diz que descobriu onde Robert está levando a bateria e como chegarão a ele. A garota tentava se soltar da corrente. Marlene entra na sala com uma mochila e a joga para ela, que a abre e pega um canivete. Marlene se senta próximo a ela. Depois de fazer a garota guardar o canivete, ela a solta. Marlene pergunta como ela está se sentindo. A garota responde que está como sempre e pergunta se irá acontecer. Marlene responde que não, então a garota pede para ir embora. Ela responde não de novo e pergunta se ela irá voltar para a Fedra. A garota responde que não escolheu aquele lugar, que foi onde eles a deixaram quando bebê. Marlene a corrige, falando que ela quem a deixou lá e a chama pelo nome, Ellie. Ela se apresenta como a líder dos vagalumes. Ellie pergunta por que uma terrorista a largaria da Fedra. Marlene responde que ela estaria mais segura lá, até ela decidir fugir, e questiona se Riley era uma terrorista. Ellie fica surpresa ao ouvir o nome de sua amiga, e depois pergunta por que não pode ir embora. Marlene fala que ela tem um propósito maior do que qualquer um deles pode imaginar, que estão indo embora naquela noite e ela irá com eles. Uma mulher entra na sala avisando que ele chegou. Marlene fala que o que ela está para dizer não deve ser repetido para ninguém, senão ela morrerá. Joel e Tess abrem uma porta fechada com correntes e se preparam na entrada. Eles andam pelo túnel do metrô até acharem uma marca ao lado de uma porta. Eles entram e a sala parecia ser um escritório. Tess se assusta com algo na parede, uma pessoa cheia de fungos grudada na parede. Eles discutem rapidamente se a pessoa desceu infectada ou se infectou ali embaixo. Eles começam a subir uma escada até chegar a uma pequena abertura com uma porta de madeira que estava emperrada. Eles notam cheiro de pólvora, o sangue escorrendo pela porta. Eles empurram a porta e dão em um corredor cheio de corpos. Robert estava morto e a bateria estava ao seu lado. Tess verifica a bateria e diz que ela não prestava. Joel ouve um gemido e vai verificar. Ele vê uma pessoa ajudando outra a se levantar. A porta ao seu lado se abre e Ellie o ataca. Ele apenas desvia e a joga na parede. Marlene o chama, deixando-o surpreso. Ellie tenta pegar sua faca, mas Joel pisa nela. Tess se junta a eles, crédula com quem envia. Ellie tenta pegar a faca. Joel aponta a arma para ela. Marlene pede para apontar para ela. Joel faz o que foi pedido. Ela fala que precisa das baterias por um motivo melhor que o dele. É que Tommy é apenas um homem. Joel fala que é por culpa dela que Tommy ficou contra ele. Marlene conta que iam mover Ellie, mas por causa das circunstâncias atuais, eles não conseguiram mais e pede para ele fazer isso. Que há um time de vagalumes esperando por ela na velha casa do estado. Eles iam com o esquadrão inteiro, mas ela está sem caminhão ou esquadrão e sabe do que eles são capazes, para bem ou para o pior. Se eles a levarem lá, ele terá tudo o que precisa, caminhões cheios, armas e suprimentos. Joel olha para Tess, que sinaliza para conversarem. Ele joga a faca de Ellie para onde está Tess e vai conversar com ela. Eles não confiam na Marlene, mas eles terão equipamentos melhores se a ajudarem, e se a garota causar problemas, Marlene os interrompe, dizendo que eles podem discutir à vontade, mas ela está sangrando. Tess propõe levar a garota, mas antes de entregá-la, eles lhe darão o que precisam. Caso contrário, eles a matam. Marlene aceita sem pensar 2 vezes e manda Ellie ir com eles. Ela passa esbarrando no Joel e pega seu canivete. Marlene pede para Joel não ferrar com isso. Joel, Tess e Ellie voltam para casa. Eles a colocam para dentro e fecham a porta para conversar sobre quais caminhos tomar. Ellie olha ao redor, vê um rádio e um livro das melhores músicas da Billboard. Ao folhear o livro, ela encontra um papel com algo escrito. Joel entra sozinho. Ela pergunta sobre Bill e Frank, fala do rádio ser um código de contrabando e pergunta o que é 80. Joel pega o livro dela. Ele se deita e fala que está matando tempo. Joel acorda e vê Ellie
olhando pela janela. Ela pergunta quando foi a última vez que eles foram para o lado de fora. Ele pergunta do que se importa. Ela responde que ele sabe para onde ir. Então ficaram bem. Joel pergunta se ela é filha de algum figurão. Ela responde que é algo parecido com isso. Ele fala que o rádio tocou enquanto ele dormia. A música repetia Wake me up before you go go. Joel baixa a cabeça. Ela sorri e fala que 80 significa problemas, que descobriu o código. Joel se levanta e Tess chega. Ela fala que está na hora. Soldados da Fedra patrulhavam as ruas. Joel e as garotas saem de uma passagem subterrânea. Ellie fica animada por estar do lado de fora. Tess pede para elas o seguirem. Eles começam a se mover. Um soldado os nota e os manda não se moverem. Ele percebe quem era e levanta seu visor. Era o guarda que negociou com Joel. Ele os manda ficar de joelhos. Tess fala que se ele os deixar passar, eles dividirão dinheiro com ele. O soldado pega um aparelho e manda eles colocarem as mãos na cabeça e olharem para frente. Ellie vê o aparelho e fica preocupada. O aparelho mostra a luz verde depois de analisar Tess. Ellie alcança algo em sua blusa enquanto o soldado verifica Joel. Ao ser verificada, Ellie o ataca. Joel fica entre ela e o soldado. O soldado manda sair da frente. Ele se lembra do que aconteceu 20 anos atrás, então o ataca, agredindo-o sem parar. Ellie fica olhando para a cena. Quando o soldado para de se mexer, Joel se vira para a garota, seu punho coberto de sangue. Tess pega o aparelho e nota a luz vermelha. Ellie mostra seu braço onde havia uma cicatriz e diz que já faz 3 semanas. Tess fala que eles precisam ir. Joel pega a arma com a lanterna e a segue. Passam por uma grade e vão embora. O rádio começa a tocar Never Let Me Down Again por Depeche Mode. E esse foi o episódio 1 da primeira temporada.